da gente, sobretudo quando nos sentimos sós, né? Nos sentimos desanimados e desencorajados. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, versos de 1 a 7. Acredito que está vendo ajustes aí no som aqui também, né? Porque está um eco. Vamos lá. Apocalipse 2. Nós vamos começar hoje uma série. Pode diminuir aqui o meu retorno. Nós vamos começar hoje uma série em relação a desafios, advertências, encorajamentos que o Senhor Jesus fez a 7 igrejas de uma região conhecida como Ásia Menor. Hoje, você vai no mapa, depois você acessa a internet, o seu mapa mundi, onde hoje é um país chamado Turquia, que também está sofrendo muito com essa pandemia, porque demorou a fazer o isolamento social, né? Mas, de todo modo, Jesus conhecia essas igrejas como a palma de suas mãos. Daqui a pouco você vai entender que isso era bem real. E Jesus escreve 7 cartas a essas igrejas, e eu, junto com o pastor Léo, resolvemos dar o título de Igreja, preste atenção, nessa série. O pastor Léo tem me ajudado bastante nesse processo de pregações. Às quintas-feiras ele vai continuar expondo. Mas hoje, excepcionalmente, como ele está de serviço ali na Defesa Civil, eu estou fazendo essa abertura com essa primeira mensagem na carta à igreja em Éfeso. E o tema é esse que está em tela: a igreja que deixou de amar. Eu não me acho uma pessoa muito sentimental no sentido de me abalar diante de algumas situações, mas essa carta me tem abalado. Várias vezes já expus, mas todas as vezes que eu sento para estudá-la, eu me sinto completamente tocado e abalado nas minhas estruturas. Porque eu começo a temer, amados, e a palavra é essa mesma, eu começo a temer de estar incorrendo neste que é o pior pecado, que é deixar de amar. É pior do que a heresia. É pior do que a pobreza. É pior do que um assassinato, um homicídio. É pior do que a corrupção. Deixar de amar. E eu, quando reflito no contexto da igreja, eu fico realmente ainda mais perplexo. Uma igreja, ela pode ser doutrinariamente fiel, ela pode estar crescendo aos borbotões, pode ser uma igreja vibrante na sua comunidade, forte na sua assertividade social, na sua presença social. Ela pode alcançar a sua comunidade com recursos incríveis, mas mesmo assim, pode estar incorrendo nesse que eu tenho chamado do pior pecado, que é deixar de amar. Me permita usar uma expressão popular apenas para ser mais claro. É como que se a igreja pudesse, e ela infelizmente pode, ligar o seu piloto automático e simplesmente ir vivendo. A igreja de Éfeso havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. E Atos dos Apóstolos registra isso. Nós vamos trabalhar alguns textos ali naquele contexto. Depois essa igreja foi pastoreada por Apolo. Antes,
por Priscila e Áquila, estiveram em Éfeso. Apolo, um grande pregador, expositor da palavra de Deus. Depois ela foi pastoreada por ninguém nada mais, nada menos do que João, o apóstolo do amor. Paulo escreveu uma carta à igreja, aos Efésios, falando do empenho daquela igreja, do amor daquela igreja, da dedicação daquela igreja. Foi à igreja de Éfeso que Paulo escreveu um dos hinos cristológicos mais excelentes da literatura do Novo Testamento, que é Efésios 1, de 3 a 14. Mas aqui essa igreja está fria, morta. Ela havia deixado de amar, ela está inexpressiva. Jesus escreve uma carta severa, contundente, faz elogios, mas faz uma denúncia que eu não sei quanto a você, mas me incomoda muito. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos ao texto então. A estrutura é simples. Versos 1 a 3. Jesus enaltece virtudes daquela igreja, mas o faz se apresentando em sua face severa. Jesus está falando muito sério. E 4 a 7, Jesus denuncia o coração árido e sem amor daquela igreja. Vamos à leitura. Pega a sua Bíblia, seus familiares também. Foco no nosso culto. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Repare comigo que no verso 2 Jesus diz: conheço as tuas obras. E agora no versículo 5 diz: volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Por favor, Senhor, leve o nosso coração cativo, nossa concentração acorrentada a Ti. Que o Senhor nos fale poderosamente e nos adverta severamente, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos dando um clique aí, a grande ideia é que a igreja de Jesus, por mais firme doutrinariamente que seja, pode incorrer no pior pecado, que é justamente deixar
de amar. Eu não quero ficar falando obviedades, mas se é deixar de amar é porque amou um dia. O que leva uma igreja que amava a deixar de amar? O que leva um crente que amava deixar de amar? Muitas coisas. Éfeso era uma cidade muito rica. Era a maior cidade da Ásia Menor. Magnificente, próspera, famosa, sobretudo porque ela tinha, contendo a estrutura monumental de sua cidade, um templo à deusa Diana. Esse templo era uma casa de tesouro, um museu, um lugar de refúgio. Repare nas especificações desse templo, é até difícil de imaginar. 192,5 metros de comprimento. Consigo imaginar. 67 metros de largura e 18 metros de altura. Tinha grandes portas duplas e 127, é isso mesmo, 127 pilares de mármore, alguns cobertos com ouro. É um absurdo. Eu fiquei imaginando aqui, até me perco. A cidade ficava à costa oeste da Ásia Menor, no Mar Egeu, próximo à foz de um rio chamado Castro. Era um porto, uma cidade portuária, acomodava navios mercantes, os maiores. Era de fácil acesso também por terra, haviam estradas como as mais importantes, com relação e conexão com as mais importantes cidades da Ásia Menor. Foi por muito tempo centro comercial da Ásia. A sua igreja havia recebido cristãos importantes na sua liderança. Citei rapidamente aqui no início da mensagem, como Áquila, Priscila, Apolo, Paulo, mas também Silas, Timóteo e João. A história até nos diz que João, depois de escrever Apocalipse, foi liberto depois de algum tempo e voltou para a cidade de Éfeso, morrendo ali, junto com seus irmãos, ovelhas do Senhor. Paulo escreveu uma importante epístola para esses crentes, enfatizando o caráter, a conduta. Na primeira carta a Timóteo, Paulo diz o seguinte: fique em Éfeso. Era uma igreja com boa base doutrinária, porque eu só falei aqui de gigantes, que foram seus pastores. E essa igreja manteve-se em sólida tradição de fidelidade por 40 anos. Quem gosta de datas, do ano 55 até 95 depois de Cristo. Mas tudo se perdeu, ou tudo começou a se perder, quando ela deixou de amar. Tem muita coisa na sua vida, meu querido, tem muita coisa na sua vida, minha querida, que está do jeito que está, porque você deixou de amar. Eu tenho lidado, infelizmente, com crentes, com líderes assim, altíssimo potencial, intelectual, acadêmico, doutrinário, contatos estratégicos, desenvoltura, mas que não amam mais, tornando-se lastimáveis e inúteis na obra do Senhor. Por isso, dando um clique, Jesus, em sua face severa, João Marcos, se apresenta a essa igreja, enaltecendo sim as virtudes. Mas olha só essa fase severa. Jesus escreve ao anjo da igreja em Éfeso,
que é o pastor da igreja, essa introdução vai ter em todas as cartas. Escreve ao anjo da igreja. Em Éfeso, versículo 8. Em Esmirna, versículo 12. Em Pérgamo, versículo 18. Em Tiatira, capítulo 3, versículo 1. Em Sardes, capítulo 3, versículo 7. Em Filadélfia, capítulo 3, versículo 14. Em Laodiceia. Ao anjo. Se você tem dúvidas sobre quem são esses anjos, leia comigo o capítulo 1, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita. Recue comigo no versículo 16 do capítulo 1. Na sua mão direita, referindo-se a Jesus, ele segurava 7 estrelas. Fica aí. Volte ao versículo 20. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os pastores estão na mão direita de Jesus. Paulo vai dizer a Timóteo que quem aspira o episcopado ou o pastoreio, excelente obra almeja. Mas eu gosto muito de seguir a voz e a orientação de Charles Spurgeon quando disse o seguinte: olha, se você fracassou em todas as suas carreiras e julga-se por conta disso um vocacionado ao ministério, você é um enganado, está enganado. O ministério não é para fracassados. É para os melhores homens. Por quê? Porque os pastores estão na mão direita de Jesus. Aquele que tem as 7 estrelas na mão direita anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Esse mensageiro, esse anjo, essa pessoa, liderando a igreja do Senhor Jesus, está nas mãos de Jesus. Ele tem as 7 estrelas na mão. E o verbo no grego para ter aqui é guardar. Ele guarda firmemente. Ele está sob o controle daquele que é Jesus. De quem é Jesus? O Senhor da igreja. Aquele que anda no meio dos 7 candelabros, só ele faz uma ronda judicial em meio aos assuntos terrenos da igreja. Jesus sustenta em suas mãos os anjos, os líderes das igrejas, tem controle absoluto sobre estes, e em relação à igreja, ele a submete ao seu controle, ele anda em seu redor, anda no meio dos 7 candelabros, e ele nunca erra. A segurança da igreja está no fato de que Jesus está em seu meio. E a confiança de um pastor está no fato de que ele não está na mão da igreja. Ele está na mão de Jesus. Cabe ao pastor ser fiel a Jesus. Consequentemente, ele fará bem à igreja. Agora, se o pastor se preocupar em agradar a igreja, não é necessariamente verdade que ele esteja agradando ao Senhor da igreja. Em relação à igreja de Éfeso, Jesus diz: eu conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Jesus diz: eu conheço. A ideia de conhecimento aqui é algo objetivo.
Jesus está presente na igreja, até mesmo porque se Jesus não estiver presente na igreja, ela é apenas isso daqui, uma pilha de tijolos. Mas com a presença de Jesus, a igreja se torna templo vivo para a habitação do próprio Deus. Jesus diz: conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Eu comecei a pensar nessa questão de Jesus conhecer de maneira objetiva, mas também de maneira íntima. Lembrando do Salmo 1,6, o Senhor conhece o caminho dos justos. Me vi também pensando na tragédia, na desgraça que é não ser conhecido por Jesus. Em Mateus 7,23, Jesus vai dizer abertamente àqueles que estão à sua esquerda: nunca vos conheci. E Paulo vai dizer em sua segunda carta a Timóteo o seguinte: o Senhor conhece os que são seus. A mídia pode não conhecer, mas Jesus conhece. As pessoas, os membros podem não conhecer e nem reconhecerem, mas Jesus conhece. Conheça as tuas obras. Conheça o teu trabalho. A energia empreendida em variadas atividades. Me perdoe também usar a simplicidade da palavra: conheço teus eventos, teus programas, sua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Mais tarde vai dizer, no versículo 3, sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. A perseverança está isso. Perseverança é a capacidade de receber duros golpes, suportar e contra-atacar no momento certo. Podemos ver no livro de Atos e Efésios que a igreja do Novo Testamento era caracterizada tanto pelo amor quanto pelo zelo. A cidade de Éfeso era a cidade principal de toda a Ásia, e Éfeso, por conta de suas atividades evangelísticas, cuidado pastoral, era uma espécie de igreja-mãe. Por isso que Paulo escreveu em Efésios 1,15, referindo-se ao amor para com todos os santos que aquela igreja tinha. Olhe para mim, a igreja de Éfeso não foi sempre assim. A igreja de Éfeso era também uma igreja que lutava para manter a sã doutrina e para se manter também pura diante de um contexto extremamente imoral. Em Atos 19:20 vai falar sobre a igreja lidando, os crentes lidando com a forte adoração à deusa Diana, deusa da sensualidade, da imoralidade em seu pior aspecto. Havia prostitutas no templo de Diana, a mãe dos Efésios. Era uma igreja, amados e amadas, obreira, vibrante, perseverante, obstinada na sã doutrina. Mas aquela igreja sofria privações por causa do evangelho do Senhor Jesus. Jesus disse: sei que não suportas os maus, que procedes ou que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Isso era uma igreja que investigava para ver se aqueles que iam até ela eram de fato homens de Deus. Era uma igreja que descobria quais eram os verdadeiros homens de Deus e quais eram os impostores. Quais eram os pastores e quais eram os falsos pastores. Era uma igreja que havia aprendido a pagar o preço. Ela perseverava e sofria por causa do nome de Jesus e não desanimava.
Era uma igreja que seguia à risca aquilo que Jesus ensinou em Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos e irmãs, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É uma igreja que aborrecia aquilo que aborrecia ao Senhor. No versículo 6 vai dizer o seguinte, só adiantando um pouco: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram gnósticos, eram homens que ensinavam uma doutrina secreta, que ensinava que as coisas espirituais eram maiores, melhores do que as coisas materiais. Isso dava aos seus partidários a desculpa de que não importava o que se fizesse no corpo. Se poderia ser libertino, pervertido no comportamento, porque o que importava era a alma. Para eles, por exemplo, não havia problema em participar das ceias oferecidas aos deuses ou envolver-se em prostituição, porque somente o corpo era atingido, não a alma. E versículo 6 vai dizer: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, porque eu também odeio. O quadro era esse, amados. João, que era pastor em Éfeso, havia escrito a segunda de sua carta, dizendo o seguinte, versos 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E se alguém vir ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa e nem tampouco saudeis. E a igreja de Éfeso era 10 nisso. Doutrina, 10. Perseverança no sofrimento, 10. Oposição àqueles que se diziam apóstolos. Não é só hoje em dia não, mas naquele tempo já tinha gente louca achando que era apóstolo. A igreja dizia, não entra aqui, não prega aqui, não compra o livro, não curta o canal do YouTube desses caras. 10. Aí nós poderíamos dizer, poxa vida, perfeito. Mas João Marcos, dá um clique aí pra gente. Jesus agora denuncia. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia se transformado em um povo com coração árido e sem amor. Tenho contra ti. Eu vejo o seguinte, amados e amadas, enquanto Jesus elogia a igreja de Éfeso, elogia a nossa igreja, tudo bem. Nós devemos ficar atentos, devemos prestar atenção, mas a situação exige apenas que cuidemos do nosso coração para não nos orgulharmos. Mas quando Jesus diz, tenho contra ti, é bom a gente parar. Para tudo. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Repare que Jesus disse deixaste, logo eles tinham amor, mas perderam. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15, fala, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Já citei esse texto. No capítulo 4, versículo 15, na mesma carta, diz, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No finalzinho da carta, no capítulo 6, 23 e 24, Paulo diz, paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade, amém.
Mas a igreja em Éfeso havia abandonado o primeiro amor. E preste atenção, um comentarista chamado Adolf Pohl fala isso, que eu julgo ser muito interessante, não como um ato de rejeição, mas como um ato de esquecimento. Eu julgo que seja pior. Pior do que a oposição declarada é a oposição dissimulada. Eu prefiro lidar com alguém que olhe para mim e fale que não gosta de mim, do que alguém que, na minha presença, demonstra falsamente que tem algum tipo de sentimento, mas é puro fingimento. Essa igreja havia se esquecido. Essa igreja havia sido gloriosa no passado, mas agora sofria de um esquecimento perigoso. E o que era esse primeiro amor? Eu vou recorrer a um outro comentarista chamado Campbell Morgan, que vai dizer o seguinte: é a simplicidade e a pureza. Essa igreja perdeu a simplicidade e a pureza que há em Cristo Jesus. Porque o amor que Jesus tem para com a igreja pode ser comparado com o amor que o esposo tem em relação à esposa e vice-versa. E qual é o amor de Cristo pela igreja? Um amor altruísta, amor no qual não há menor lugar para o ego. E qual é o amor da igreja por Cristo? É a submissão a esse amor que é tão perfeito. A igreja havia deixado de ser submissa. Eu tenho feito umas lives no livro de Ruth, às quartas-feiras, ao meio-dia. Ontem eu trabalhei o capítulo 3, naquele gestual de Ruth aos pés de Boaz, dizendo: casa-te comigo. Ou como diz o original, estenda a tua capa. E eu usei a ideia de que, diferentemente do conceito ocidental de que a mulher aos pés do homem poderia significar uma inferioridade, mulher está nos meus pés. Olha só, eu tenho a minha mulher aos meus pés. Larga de mão essa bobeira ocidental e vamos ao pensamento bíblico. A mulher aos pés do homem significa que a mulher está sob a proteção do homem. Ruth, quando fica aos pés, descobre os pés de Boaz lá na eira, deita aos pés de Boaz e diz: estenda a tua capa. Está dizendo: eu vim buscar abrigo aos teus pés. E eu disse, amados, de que a igreja também ela busca abrigo aos pés de Jesus. Se sente segura aos pés de Jesus. E eu terminei minha live ontem, depois você pode estar indo lá na minha página do Face, a minha página pessoal. E terminei contando a história do hino Quero Estar ao Pé da Cruz, de onde rica fonte. Um hino que foi ditado e escrito justamente nessa perspectiva. A autora, cega, ouve uma melodia e escreve esta letra. E depois se torna parte da nossa tradição. Uma composição, posso até dizer divina. Vani Jane Crosby é a autora deste hino. Eu ouso dizer, amados, de que a perca do amor é uma marca dos últimos tempos. E eu vou rapidamente citar isso e você vai concordar comigo que nós já estamos vivendo neste tempo, nos últimos tempos. Mateus 24, 9 a 13. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Cristãos sendo odiados por causa do nome de Jesus. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
Contexto de crentes, falsos crentes, que se levantarão no meio da igreja para atrair os seus próprios irmãos, entregando-os e causando ódios e dissensões no corpo de Cristo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sem comentários. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí? Não é o que estamos vivendo? Quantos não voltarão, amados, após a pandemia? Quantos não estão retornando os nossos contatos? Quantos não estão orando mais? O amor de muitos esfriará. Esse é o epitáfio, a frase epitáfio, o epílogo que deveria estar na tumba de muitos dos nossos ex-irmãos. O amor esfriou. Você imagine, mesmo sendo fúnebre essa minha ilustração, mas você imagine se fosse colocado numa sepultura de muitos daqueles que foram desviados do Evangelho, afastados do Evangelho e que morreram longe do Evangelho, fora do Evangelho, a frase: o amor esfriou. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho para mim, amados, estamos vivendo este tempo. Lembra-te, pois, de onde caíste, versículo 5. Arrependa-te, volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Arrependimento é um tema muito recorrente no livro de Apocalipse, mas infelizmente, na maioria das vezes, pela falta e não pela presença. O livro de Apocalipse é um livro que fala da falta de arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta ao começo de tudo. Vamos voltar no ponto em que deixamos de amar como deveríamos. Vez por outra, em aconselhamento pastoral, eu faço isso. Onde você se perdeu? A melhor forma da gente se encontrar é descobrir onde que a gente perdeu. Qual foi o ponto? Hernandes Dias Lopes vai dizer: o passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber que é preciso arrepender-se. A gente precisa perguntar: para onde nós vamos retornar? Para o ponto que desviamos. Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 1, 12 e 14: por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e sejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, se é vivo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro está dizendo: olha, eu tenho que lembrar vocês, exortar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Vou me lembrar. Eu me lembro da música do resgate. Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça para assistir a uma desgraça. E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo, que homens vão e vêm,
mas ele permanece eternamente. Lembra-se. E se arrependa. Mas preste atenção, não é um arrependimento que é caracterizado por um choro teatral. Arrependa-te. O termo aqui traduzido pode ser entendido como transforma o teu pensamento e as tuas ações, porque eu virei em breve. E se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro. A expressão em breve, me permita a simplicidade, é em breve mesmo. Deus vai visitar de maneira urgente, especial, para julgar imediatamente. A ideia é voltar às obras. A ideia é retomar o caminho. A ideia é voltar a praticar. Quer saber qual é a área do seu amor? Qual é a área da sua missão, da sua dedicação? Faça. E se você ainda não sabe qual é a sua área, faça tudo. A advertência é séria. Se a igreja não se arrependesse de Éfeso, o candeeiro da igreja, o candelabro, a influência da igreja seria tirada. E olhe para mim, preste atenção. Volte lá em Éfeso hoje. A igreja de Éfeso não existe. Um comentarista pentecostal, irmão nosso da Assembleia de Deus, Severino Pedro da Silva, diz o seguinte: por muito tempo, o castiçal de Éfeso se manteve de pé. Deus foi lhe dando oportunidades para arrependimento, mas segundo o testemunho da história, ela não se arrependeu. E a igreja, a cidade, no 5º século, 3 séculos depois, declinou. Hoje não existe opulência, nem templos suntuosos, nem porto, porque o próprio mar destruiu e aterrou. Jesus veio e retirou o candelabro do seu lugar. O fato de Jesus ter algo contra aquela igreja anuviou, amados, eclipsou aquilo que está no versículo 6, que Jesus tinha a favor. Porque eles odiavam as obras dos outros, mas não cuidavam das suas próprias obras. A minha crise, amados, com cristãos que são peritos em defender a fé do verdadeiro evangelho, é de que eles podem se especializar muito nos hereges e se esquecer da sinceridade da sua própria fé. Eu já compartilhei aqui, pode ter gente que não acredita, mas existem pessoas, crentes amados, que estudaram tanto seitas e heresias que não conheciam mais profundamente aquilo que criam. E se desviaram. Voltaram para o catolicismo, voltaram para o espiritismo, se converteram ao islamismo. Ou, pior ainda, creio eu, são tão ferrenhos defensores da fé e do verdadeiro evangelho que já não tratam o erro do irmão como apenas o erro do irmão, mas confundem o irmão com o erro. Misturam o irmão que é fraco, que precisa de cuidado amoroso, e do ensino dele que precisa ser confrontado. É sério. Por isso que Jesus diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, esse vai ser o término comum das cartas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida. Você vai lá em Gênesis 2:9, vai dizer de que havia uma árvore, ali a árvore da vida.
E Gênesis 3, 22 e 24 vai dizer que após o pecado foi impedido o acesso ao jardim do Éden para que as pessoas, Adão e Eva, não tivessem acesso à árvore da vida. E Apocalipse 22, versículo 2 vai dizer de que no meio da praça da cidade, da Nova Jerusalém, finalmente nós vamos ter acesso à árvore da vida que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Alimentar-se da árvore da vida significa participar da vida eterna. Eu gosto muito de pensar que a palavrinha paraíso, na língua persa, que foi incorporada ao vocabulário hebraico, significa jardim. Paraíso, jardim. E isso tem a ver com a promessa de Jesus em Lucas 23, 43. E Jesus lhe respondeu, falando acerca daquele ladrão convertido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, no jardim. E a outra promessa que encontramos em 2 Coríntios 12, 2, quando Paulo comenta de sua visão inefável, dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E finalmente, na Nova Jerusalém, nós vamos ter acesso a esse jardim, a este paraíso, que me leva a concluir de que esse jardim, esse paraíso, é o lugar onde Jesus está. A árvore da vida também pode ser compreendida como a árvore que é a vida. Jesus, o autor da vida. Amados, à luz dessa palavra nós temos algumas aplicações assim muito sérias. Eu quero que o João Marcos dê esses 2 cliques, mas eu quero que você assim esteja junto comigo com o coração muito consternado. A primeira aplicação é de que é muito fácil, preste atenção, incorrermos no mesmo erro, tornarmos-nos santos de cara amarrada. E muitos são os que exibem em suas faces um cristianismo mais severo do que o próprio Cristo. Essa expressão santos de cara amarrada eu devo a Teresa de Ávila, que um dia fez uma oração curiosa: poupa-nos, Senhor, das tolas devoções e dos santos com cara amarrada. E eu ouso dizer, amados, de que essa é a extravagância de muitos dos nossos cristãos. E abrindo parênteses aqui, principalmente no nosso meio reformado, nós que amamos tanto a sã doutrina, podemos nos tornar legalistas, tristes religiosos, para usar uma expressão de um autor contemporâneo, tristes religiosos com cara de cafeteira, santos com a cara e o coração amarrados. Antônio Carlos da Costa vai dizer, um dos meus teólogos contemporâneos preferidos, pastor presbiteriano lá na Barra da Tijuca, de que a teologia que não nos faz prostrarmos em joelhos para adorar não é teologia, é delírio, é vagueação da alma, né? Da alma intelectual,
de uma alma que procura conhecer a verdade, mas essa verdade não faz a pessoa sorrir. A verdade não faz a pessoa dançar. Ou chorar. Se quebrantar. É muito fácil de acontecer isso, amados. Irmãos que se sentem bravos, senhores, defensores da verdade, mas se esquece de que se espera que eles sejam senhores de coração grande também. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, seguindo a verdade em amor. Porque se você segue a verdade sem amor, você se torna ríspido com as pessoas, maldoso, truculento, preconceituoso. Talvez seja por isso que no início do século XIX nós tínhamos cristãos norte-americanos que tinham escravos e que questionavam, usando a teologia, se o negro tinha alma. Só dá para entender uma postura dessa à luz disso daqui. Philip Yancey vai dizer no seu livro Maravilhosa Graça que o que deixava em crise na sua infância era o fato de que a sua igreja mandava oferta de missões para missionários que atuavam na África, mas os negros da sua cidade não podiam cultuar na sua igreja. Era o auge da segregação racial. Coisa séria. João Marcos, eu vou insistir nesse ponto, é duro, mas eu preciso insistir. Porque a gente pode estar incorrendo nesse pecado de deixar de amar. A igreja não pode amar mais a verdade doutrinária do que a verdade sobre as pessoas. A tolerância ao erro do nosso irmão não é uma indulgência, é apenas uma resposta ao fato de que somos tão humanos quanto os nossos mais ferrenhos adversários. Eu não estou pregando aqui uma indulgência cega para dizer o seguinte, não, todos os caminhos levam a Deus, mesmo as pessoas mais fracas, todas elas, não. Eu também não estou dizendo que a verdade precisa ser sacrificada no altar do amor, não. Eu só estou dizendo que nós precisamos, amados e amadas, preste atenção, responder às pessoas com ternura e aceitação, porque nós somos tão humanos quanto eles. E de que hoje nós podemos ferir. E amanhã podemos ser feridos. O que eu estou tentando falar aqui com esta mensagem é de que quando você aponta o dedo para alguém, você está apontando 3 dedos para você. Então você deve prestar atenção. Também estou ensinando isso porque o que conta, o R. Wisby vai estar dizendo, não é o que fazemos para Jesus, mas é o motivo e o incentivo que nos impulsionam, as motivações. Uma igreja pode ser ativa, padrões espirituais elevados, não suportar homens maus, não escutar falsos mestres, mas continuar a vida como Marta, ocupada demais com o trabalho, para Cristo, sem ter tempo para amá-lo. E aí o Wisby fala, Cristo preocupa-se mais com o que fazemos com Ele do que o que fazemos por Ele. E às vezes nós estamos como Marta, igreja Marta, ansiosa, afadigada, sabendo que uma coisa só é necessária. Eu tenho para mim, amados, que o que Deus fez no mundo inteiro, mas vamos colocar daquilo que Deus fez na nossa igreja, foi isso. Deus falou, para. Aí não tem ministério funcionando aqui presentemente, os cultos estão do jeito que estão, Deus não levou você para casa, para você estar na sua televisão, no seu celular, e se perguntando, será que eu não estive esse tempo todo tão preocupado em fazer coisas para Jesus,
a ponto de eu não ter tido tempo para estar com Jesus? Queridão, queridona, o seu trabalho não substitui o seu amor. A igreja de Éfeso era um sucesso para a sua comunidade, para o seu público, mas era um fracasso para o seu Senhor, para Jesus. A igreja pode ter mais de 1000 inscritos no seu canal de YouTube e não ter Jesus como o mais importante. João Marcos, nós temos que vigiar o nosso coração. Eu vou seguir nessa mesma linha. Eu sei que está difícil, está doendo, em mim também. Nós podemos estar nos enganando a nós mesmos, quando pousamos de convertidos, mas quando na verdade somos convencidos de que o Evangelho é correto, mas ele ainda não mudou nossa vida. E a gente fica com cara de paisagem, como alguns dos nossos irmãos, sobretudo irmãs, falam. E Jesus nos conhece, aí você fala, mas Jesus me conhece, Jesus sabe das minhas obras. Perfeito. Sabe do meu trabalho? Legal. Da minha perseverança? Sim. Da minha firmeza doutrinária? Eu sei identificar quem é falso apóstolo, eu denuncio. Sim. Eu persevero, eu sofro por causa do nome de Jesus, eu não tenho me desanimado, e tem até um grupo de pessoas que estão inventando doutrinas espúrias, e eu vou e ajo. Eu sou uma igreja que pratica a disciplina bíblica, nada contra, tem que ser, mas eu estou deixando de dar a minha outra face. Eu estou deixando de andar segunda milha. A pessoa me pede a túnica, e eu preciso da capa. Se ele me pede a caminhar 1 milha, eu tenho que caminhar com ele 2. O texto diz, com ele 2. A igreja de Éfeso examinava os outros, mas era incapaz de examinar a si mesma. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Era fria no seu coração. Identificava a heresia nos outros, mas não a frieza do amor em si. A recomendação de Tiago, amados, persiste. Tiago 1, 23 a 25. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, se contempla a si mesmo, vai-se logo se esquece. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Não adianta ouvir a palavra e não cumprir. E o resumo de toda a lei, Jesus disse, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A igreja de Éfeso foi-lhe dada uma oportunidade. Há algo que vencer. Havia um grupo ali ainda que venceria. Eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está num paraíso, no jardim de Deus. João Marcos, quando a igreja perde o princípio da adoração, ela perde sua razão de existir. Adoramos a Deus quando não nos tornamos familiarizados com Ele, com quem Ele é, a ponto de não nos surpreendermos mais com seus milagres cotidianos. Por que aquela igreja havia deixado o amor? Porque se tornou familiarizado. Paul Tripp tem uma declaração, a citação é longa, mas é muito séria. A familiaridade, preste atenção aqui, a familiaridade pode nos fazer perder o temor a Deus. Olha, se preocupa, cara. Se preocupa, meu irmão, minha irmã, quando aquilo que antes lhe impactava já não causa mais nada em você. Aquilo que antes produzia adoração não produz mais nada. O que antes lhe fazia agir com esperança e coragem, hoje não faz. O que antes fazia você dizer não ao pecado e sim à justiça, hoje não produz efeito. E o Paul Tripp vai dizer, temo que muitos de nós tenhamos perdido o nosso temor de Deus e que já não mais o conheçamos.
Ai, aí nós precisamos de um toque do Senhor. Qual a mudança, pastor? O que tem que acontecer? É Isaías 6 para você. É você chegar como Isaías e dizer, eu estou perdido. Repita comigo aí, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, e um dos serafins voou para Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e dizes que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. John Bright vai dizer que nós devemos pregar o nosso evangelho todos, a nós mesmos, todos os dias. Essa é a postura, amados. Porque nós nos esquecemos. Nós estamos, por exemplo, há 1 mês e meio sem nos reunirmos. Pelo visto, vamos ficar 2 meses completando. O decreto vai até o dia 6 de maio, não sabemos como vai ser. Quando retornarmos, vamos retornar cheio de restrições. E o que Deus está colocando no meu coração é de que enquanto a gente não puder abrir o culto para que todos estejam vindo, nós não vamos ter a ceia do Senhor, não vamos ter a ceia aqui para um grupo restrito. E muito menos online, que para mim é uma anomalia. Mas a ceia, ela tem esse elemento. Por isso que a gente sente falta, porque a ceia é um memorial. A gente se lembra. E por que a gente precisa se lembrar? Resposta simples. Porque a gente se esquece. Então você precisa de um avivamento. E aí, João Marcos? Antes de um avivamento, precisamos de uma reforma, então. Porque existem muitas prioridades invertidas em nosso meio. Um ativismo que não tem produzido frutos dignos de arrependimento. Tozer vai dizer o seguinte: pedir que um dilúvio de bênçãos caia sobre uma igreja desobediente e decaída é desperdiçar tempo e energias. Porque Deus não está interessado em aumentar a frequência das igrejas, mas sim fazer com que tais pessoas emendem seus caminhos e comecem a viver santamente. Tem que mudar. Meu querido, minha querida, você precisa mudar. E a palavra de Deus para você, Isaías 1, 14 em diante, que diz o seguinte: olha, lavai-vos, versículo 16, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprenda a fazer o bem, procure o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aí você está dizendo, mas pastor, está difícil demais, como é que eu faço? Vinde então e argui-me, diz o Senhor, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Para terminar, solta mais um tópico, João, para ficar essa ideia. A Igreja de Jesus, por mais firme doutrinariamente que seja, pode incorrer no pior pecado, deixar de amar. Quando a igreja deixa de amar, ela deixa, amados, olha para mim, de representar Deus na terra. A igreja é a agência do reino de Deus. Como agência do reino de Deus, ela representa Deus. Eu quero terminar com uma história muito joinha. Certo dia de manhã, bem cedo, manhã fria, um soldado americano estava voltando para o seu alojamento em Londres. Ao virar a esquina com seu jipe, ele encontra um menininho com o nariz colado na vitrine de uma confeitaria. O padeiro estava batendo a massa para uma nova fornada de sonhos. Você gosta de sonho? Aquela coisa maravilhosa. E o menino estava ali. O garoto faminto observava em silêncio, seguindo cada movimento do padeiro. O soldado para o jipe, salta, aproxima-se do posto onde o menino estava e, através do vidro embaçado da vitrine, se avistava as quitandas de dar água na boca, muita coisa boa saída do forno, saborosamente quente. O menino chegava a babar, amados, soltando um leve gemido, quando colocava as guloseimas no balcão envidraçado. O coração daquele soldado se condoeu daquele orfãozinho, né? Parou ali ao seu lado e disse o seguinte: rapaz, você quer um pãozinho daqueles? O menino ficou espantado.
Ele disse, quero sim, queria muito. O americano entrou na padaria, comprou uns 10 pãezinhos, colocou no saco de papel, voltou onde o menino estava e estendeu um embrulho para ele e disse, aqui está. Ele já indo embora, o menininho foi nas costas dele, puxou a aba do seu paletó e disse o seguinte, moço, o Senhor é Deus? Me permita fazer uma aplicação direta aqui. A humanidade está como esse menino, com a cara no vidro, vendo as guloseimas na padaria, mas sem ter acesso. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separam de Deus. A igreja existe, amados, para facilitar o acesso que estes vão ter em Jesus, por meio de Jesus, para usufruir das riquezas que há em Cristo Jesus. E nós precisamos ser identificados como este menino diz, você é Deus. O que caracteriza uma igreja de Deus? Eu não estou de maneira nenhuma e nem quero que você me ouça essa noite dizendo o seguinte, o pastor Ezequias aloprou, ele está contra a doutrina. Não, não. E nem estou contra o ensino. Deus sabe das horas que eu passo lutando, brigando com os conceitos para poder ensinar a vocês aquilo que é correto. Eu só estou dizendo que se a gente não tiver amor, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, eu seria como o sino que toca, o símbolo que retine. Ainda que eu desse todos os meus bens para os mais pobres, ainda que eu tivesse toda a fé e o conhecimento, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que nos torna próximos de Deus é o amor. Porque 1 Coríntios 13 vai terminar, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Quando a igreja deixa de amar, a igreja deixa de ser igreja. Deixa de ser povo de Deus. E pode ser doutrinariamente fiel. Pode ter uma estrutura impecável. Um alcance formidável na sociedade. Mas sem amor. Ela comete o pior pecado que existe. Jesus disse em João, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes fé. Se tiverdes esperança. Se tiverdes amor uns pelos outros. Meu Deus, esta mensagem é a mensagem. E nós precisamos reproduzi-la. Como reproduziremos essa mensagem? Não se trata apenas de compartilhar o link dessa mensagem, para que dezenas, quem sabe centenas de pessoas a ouçam. Não. É também. Mas nós vamos multiplicar esta mensagem vivendo. Como se propaga o amor? Amando. Amando. Por isso, meu Deus, que esta mensagem cale fundo nos nossos corações. Eu ouso até dizer que essa mensagem nos tira o sono e nos faça rever muita coisa na nossa vida. No nome de Jesus.